aspecto, talvez, eu não entendo que vai ser uma correção, mas vai ser alguma coisa que vai, com certeza, trazer uma edificação para mim. Mas aí você diz assim, aleluia, glória a Deus, eu entendo que a palavra literalmente não vai ser só para mim, porque se fosse só para mim eu ia meditar lá em casa, aí eu acho que eu iria receber muito mais, mas eu creio que Deus tem algo para a sua vida também, né? Amém? Olhar para a pessoa do lado você pode, não contamina, tá bom? Então olhar para a pessoa do lado não vai, né? Jogar o vírus nela, né? Então olha para a pessoa do lado e falar com ela também não tem problema, você está de máscara, porque o problema é quando você fala cuspindo e é na saliva que o vírus vai. Quando você está de máscara, por mais que você cuspa, você vai engolir o seu próprio vírus, ou, enfim, não vai para o outro lado. Então é interessante por isso. Então olha para a pessoa que está do lado e fala para ela assim, Deus hoje vai falar com você. Eu não sei qual é o seu problema. O que eu sei é que a palavra que Deus colocou no meu coração, ela literalmente vai falar com a gente nessa noite. Eu queria começar fazendo uma afirmação e uma interrogação na sequência. Eu queria primeiro afirmar, e se eu fizer uma afirmação que não tem a ver com você, pode dar um sinalzinho com a mão só para eu saber quantas são as pessoas com quem essa afirmação vai literalmente interagir aí, ou seja, tem tudo a ver comigo. A afirmação que eu quero fazer é: tem coisas ou áreas na nossa vida que não se ajustam de jeito nenhum. Na minha vida, em alguns momentos eu tenho essa sensação. Tem áreas que parece que não se ajustam. Por mais que eu me esforce tentando acertar, por mais que eu me esforce tentando ajustar, não adianta. Os meus esforços, eles não são suficientes. Quando eu penso que está legal, parece que está desmoronando do outro lado. Eu estou ajustando aqui, parece que ela está caindo ali. Eu corro lá para dar um apoio lá, ela começa a desabar aqui. Ou seja, é como se eu estivesse montando um castelo com areia seca. Não consegue fazer o negócio fluir, não consegue fazer ele chegar na onde ele deveria chegar. Essa é uma afirmação que literalmente eu identifico em alguns momentos da minha vida, e aí eu quero literalmente também perguntar essa afirmação: faz sentido isso na sua vida também? Tem áreas na sua vida que parece que não se ajustam de jeito nenhum, tem áreas que não importa o quanto você se empenhe, o quanto você se dedique, não importa o que você faça, essa área não se ajusta. Ela parece que está legal, mas no fundo você sabe que ela não está boa. E aí essas áreas podem ser as mais diversas. Não vou dizer qual é a da minha vida, mas vou falar algumas que são áreas que literalmente são problemáticas na vida de muita gente, como por exemplo família. Tem gente que tenta de todas as formas ajustar a família, relacionamento marido e mulher, pai e filho, mãe e filho, filhos e pais, tentam, mas não consegue, por mais que se esforce, por mais que se empenhe. Eu oro, eu jejuo, eu faço de tudo para tentar resolver essa questão de diálogo, de relacionamento familiar, mas não vai para frente, não acerta. Parece que tem alguma coisa que está ali atrapalhando, não sei o que é, mas tem algo que está atrapalhando. Por mais que eu me esforce, eu coloco algo de pé, parece que tem alguma coisa e passo uma rasteira, derruba aquilo que eu coloquei de pé. Então todos os meus esforços no que diz respeito à área familiar não são suficientes. A família está sempre com problema. É uma área que as pessoas têm problema. Uma outra área é a área das finanças. Eu quebro a cabeça, eu faço hora extra, eu trabalho demais, eu arrumo emprego, tenho um, arrumei outro, estou fazendo bico, estou fazendo isso, e por mais que eu me esforce para tentar ajustar as finanças, eu estou sempre no vermelho, eu não consigo entrar numa azul, eu não consigo chegar num consenso, eu não consigo ajustar, eu não consigo fazer um equilíbrio na minha vida financeira. Ela está sempre problemática. Eu empresto dinheiro aqui para pagar aquilo ali, aí eu tenho que emprestar dinheiro para pagar aquele que eu emprestei. Eu estou numa bola de neve, eu estou num círculo vicioso, eu não sei o que fazer. Todos os meus esforços são desnecessários. Já pedi conselho, já pedi ajuda, já pedi para fulano orar, já fui em tal lugar.
lugar, fazer alguma coisa para ver se resolve esse meu problema financeiro, mas não dá certo, nada resolve, nada se ajusta na minha vida financeira. É outra área que muitas vezes a vida das pessoas estão com um problema. Outra área que as pessoas também têm um empenho muito forte, a área da saúde. As pessoas estão muito carentes de saúde física e hoje em dia muito mais de saúde emocional. E não importa o que faça, pastor, eu já fiz tanta coisa, eu tomo remédio de manipulação, eu tomo remédio controlado, eu tomo remédio de tarja preta, eu tomo medicamento, tomo calmante, todo tipo de calmante que você pode imaginar, não durmo sem tomar chá, eu tentando dar uma tranquilizada, uma amenizada na minha vida, para ver se dá uma resolvida, para ver se melhora a minha saúde, mas não melhora. Eu estou sempre com problema de saúde, problema emocional, eu estou sempre com problema. Por mais as coisas às vezes se resolvem aqui, a situação que eu acredito que é a causa dos problemas se resolve, mas o problema continua porque é uma outra situação. Enfim, no que diz respeito à saúde, eu estou sempre com problema. Outra situação, outra área, vida profissional. Eu não consigo me adaptar num ambiente profissional. Não é que eu sou preguiçoso, não é que eu sou vagabundo, é que eu não consigo me adaptar num ambiente profissional. Eu tento, eu mando currículo, arrumo um emprego, eu trabalho 1 mês, 2, 3, o emprego que eu mais fiquei, acho que beirou 1 ano, mas eu não consigo, eu já passei por diversas empresas, eu não consigo acertar a minha vida profissional, eu não tenho prazer em muitas coisas das que eu já arrisquei, das que eu já fiz. No começo parece que é maravilhoso, vou trabalhar, olha, achei algo bom para eu fazer, mas passa um tempo, fica ruim, não tenho prazer, minha vida profissional ela vive em ruínas, ela vive a trancos e barrancos. Outra área que as pessoas têm problema sério, religiosa. Algumas pessoas têm problema na área religiosa, que diz respeito a Deus. Poxa, pastor, eu tento muito, mas eu acho que eu sou incrédulo, porque tem momentos que parece que eu tenho uma fé tão grande, mas daí acontece uma coisinha qualquer, e pronto, já desmorona toda aquela minha confiança, toda aquela minha perspectiva, toda aquela minha esperança, vai tudo por água abaixo. Aí eu já me vejo incrédulo de novo, aí eu já me vejo totalmente desamparado, abandonado, desguarnecido, sozinho. Eu não consigo acertar essa área. E não é uma questão de eu buscar um aconselhamento, buscar uma direção, estar com o pastor. Já fiz muito isso, já busquei muito isso, mas essa área da minha vida, ela parece que não deslancha. Sabe, são muitas as áreas da nossa vida que muitas vezes nós sentimos que ela está com dificuldade ali. Agora a questão é, o que fazer diante disso? Existe solução para isso? Claro que existe. Escute, para tudo tem solução. Para tudo tem solução. Existe um ditado popular que diz assim: para tudo dá-se um jeito, só não se dá jeito para a morte. Escute, Jesus resolveu o problema da morte. Jesus solucionou o problema da morte. Jesus diz assim: aquele que crê em mim nunca morrerá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, quando morreu, ele solucionou definitivamente a questão da morte. Aí de repente o mais incrédulo diz assim: então por que ainda existe gente morrendo? É porque ela não entende o que é morte. Por isso que ela tem essa indagação desnecessária e fora de hora. Porque as pessoas acham que morte é fim, é término, e quando a pessoa ela sai do corpo, ela desencarna, ela morreu porque terminou. Queridos, a morte que nós estamos acostumados a conviver com ela não põe fim a absolutamente nada, segundo a palavra de Deus. Ela apenas cria uma separação temporária. É só isso que acontece. Então
pessoa morre, o que acontece? Espírito e alma se separam do corpo. O que para a gente é morte e fim, não é morte e fim, é só uma separação da alma, do espírito, desse corpo material físico. E só isso. A palavra, quando fala sobre morte, a Bíblia, quando fala sobre morte, morte é sinônimo de separação mesmo. É isso que é. Então o homem, ele nasce morto, separado de Deus. E quando ele aceita Jesus, ele volta-se para Deus. Isso quer dizer, o problema da morte resolveu. Agora, quem não quer Jesus, vai viver separado de Deus eternamente. Depois de sair do corpo, o espírito e a alma vai para o inferno. Separação definitiva, morte definitiva. Mas escute, Jesus já resolveu o problema da morte. Então não há para nós o que não tenha solução, porque Jesus, ele resolve todos os problemas que o ser humano pode, de alguma forma, desenvolver. Jesus é solução para tudo. Teve alguém aí que disse que, Jesus disse assim: eu tenho solução para você. Por quê? Porque isso é o que ele faz de melhor, trazer solução para as nossas questões, para os nossos problemas. Então essa área na sua vida, que de repente você pensa assim, é muito complexa e tudo que eu tento fazer não resolve, deixa eu dizer para você, tem solução. Na verdade eu estou dizendo mais para mim do que para você, mas escute, tem solução nessa área que está com problema na sua vida. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. Tem coisas, áreas na nossa vida que não se ajustam. Por quê? Aí eu diria, uma das razões pelas quais elas não se ajustam é porque nós estamos buscando a solução na fonte errada, no lugar errado, da maneira errada. Nós estamos buscando solução da maneira errada. Então existe uma maneira certa, claro, existe algo específico que vai proporcionar solução para você. Por exemplo, uma pessoa que tem problema familiar, ela corre atrás de terapia de família, corre atrás de psicólogos, terapeutas, para ajudá-la a entender o problema e resolver. É bom isso? Eu diria assim, dá para entender o que eu estou querendo dizer? Ajuda, mas é definitiva a solução? Não é. É paliativo. Uma pessoa que tem problema nas finanças, ela busca pessoas com recurso para ver se pode tirar algum benefício daí desse relacionamento. Um parente que tem dinheiro, deixa eu encostar perto dele para ver se ele entende a minha situação e investe na minha vida para mudar e resolver o meu problema. Ou vou direto falar com o gerente do banco, ou ver aonde eu consigo tirar um recurso para resolver o meu problema. Isso é solução? Eu diria, em alguns casos pode até trazer uma solução temporária, mas é paliativo também. Não é a solução definitiva que nós precisamos. Pessoas com problema de saúde vão atrás dos médicos, resolve? Resolve. Em alguns casos traz algum benefício, traz alguma solução temporária, enfim, ajuda, mas é definitivo? Não. Ou seja, todos os recursos que nós podemos criar para solucionar os problemas no meio dos quais nós estamos vivendo são temporais, paliativos, são passageiros, não são recursos que solucionam definitivamente essas questões. Porque tem um problema, resolveu, o problema vai de novo, e a gente vai estar patinando nele sempre. É por isso que nós temos a sensação de que nós não conseguimos sair daquela dificuldade. A gente sai por um tempo e assim, parece que está ficando legal, está desmoronando lá no fundo. Aí você corre para ajustar lá, está desmoronando na lateral de lá, você corre para lá, enfim.
tenta fazer para resolver os nossos problemas é paliativo, não é definitivo. E o que eu quero compartilhar com você traz resultados definitivos. É importante você entender. Abrindo a sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, nós temos aí um momento em que vai haver uma transição de rei. Vai haver uma transição de rei. O povo de Israel tinha e viveu por muito tempo num regime de juízes, aonde Deus levantava um juiz e esse juiz julgava todas as causas e questões no meio do povo, relacionado ao povo. Esses juízes levantados por Deus, eles direcionavam o povo segundo aquilo que Deus queria para o povo. Mas chega um momento que o povo decide querer um rei, porque as outras nações eram governadas por reis, homens naturais. E o povo de Israel decide querer um rei também. Não estavam felizes com os juízes que Deus levantava. Não estava satisfeito com os métodos que Deus estava aplicando. Escute, eram métodos que traziam solução e resultado para a vida do povo. Eram métodos ou era um meio que Deus literalmente ajustava o povo no momento que precisava desses ajustes. Dessa forma, Deus era quem conduzia o povo, mas o povo queria ser igual às outras nações. Nós queremos ser governados por um rei. E quando o povo quis ser governado por um rei, Deus deu ao povo um rei, que foi Saul. E Saul não foi um bom rei durante todo o período do seu reinado. No começo até que ele foi um bom rei, até que ele fez muita coisa legal. O povo, de uma certa forma, até que foi muito bom, muito bem, muito abençoado até. Mas em dado momento, esse governo, essa autoridade, esse poder subiu a cabeça de Saul, e Saul começou a fazer coisas ruins, e o povo começou a padecer na mão de Saul. E o povo começou a padecer na mão dos inimigos, porque Saul não ouvia Deus para conduzir o povo, então ele fazia o que ele achava melhor, e aí os problemas começam a acontecer. Chega um momento que Deus, por amar o povo, preste atenção, Deus, por amar o povo, decide fazer a transição, a troca de rei. Então Deus vai tirar o Saul e vai colocar um outro rei no lugar dele. O povo estava extremamente prejudicado. Problemas de diversas naturezas assolavam a nação. O povo estava desajustado extremamente. Problemas, como eu falei, em todas as áreas, assolando uma nação. Já não havia mais paciência no meio do povo. Já não havia mais tanta esperança no meio do povo, por causa dessa problemática toda. Deus designa um profeta chamado Samuel, que foi o último juiz que governou sobre a nação de Israel. E esse profeta, a mando de Deus, vai à casa de um homem chamado Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Quando Jessé toma conhecimento de qual era o motivo pelo qual Samuel veio à casa dele, e Samuel veio para ungir um dos filhos dele, separar um dos filhos dele para substituir Saul para ser rei em Israel. Escute, Deus queria, através de um dos filhos de Jessé, ajustar a nação de Israel, colocar as coisas no lugar, porque ela estava muito bagunçada por conta daquele que governava até aquele momento. Com isso eu já quero ir fazendo algumas comparações dentro do que Deus fala comigo e com certeza vai falar com você. Antes de Jesus chegar na nossa vida, quem governava a nossa vida éramos nós. E governávamos a nossa vida de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso querer, de acordo com o que parecia ser bom para nós. Escute, a nossa vontade, querer, o que parece ser bom para nós,
sempre foi nocivo para nós mesmos, porque sempre nos levou para um caminho de desajuste na nossa vida. Tudo que você quer e tudo que você fez, tudo que você quis e tudo que você fez, trouxe você a esse estado de vida que você veio quando chegou em Jesus. Eu não sei se depois de Jesus a sua vida mudou radicalmente, tudo está legal, mas a questão é que viver sem Jesus desajustou a nossa vida. E vir para Jesus é sinônimo de ter vida desajustada, porque se a sua vida estava bem sem Jesus, para que Jesus? Qual a necessidade de Jesus na sua vida se a sua vida estava bem, se tudo estava legal? Então, quando a gente vem para Jesus, a gente vem porque a vida não está bem. Talvez não esteja bem a família, não esteja bem as finanças, não esteja bem a saúde, não esteja bem a vida sentimental, emocional, interpessoal. A vida não está bem, por isso a gente vem para Jesus, para buscar nele resultados, solução, para endireitar o que está tudo torto na nossa vida. A questão é que mesmo depois de ter chegado em Jesus, fazemos parte de uma igreja, aonde Jesus é ministrado, é pregado, aí entra a questão, a nossa vida ainda parece ter áreas que estão desajustadas. Por quê? Quero que você preste muita atenção aqui. Quero que você entenda o que é preciso fazer para começar a trazer solução. Por que Jesus falou para mim assim, não abra o seu envelope agora? Por quê? Não abra o seu envelope. E eu falei, mas por que eu não vou abrir? Não é meu, é seu, está na sua mão, é seu. Mas não abra o seu envelope agora. E eu disse, mas por que você não preparou uma palavra? Prega ela. Você vai entender o porquê não é hora de abrir o seu envelope. Eu não estou falando de oferta para quem vai assistir aí, não pedir oferta, envelope, nada disso. Só para que as pessoas que estão assistindo ou vão assistir entendam, eu coloquei nas mãos de Deus as minhas necessidades e Ele me deu um envelope. E nesse envelope eu acreditei que era para abrir de pronto. Ele disse, não é agora que você vai abrir. Primeiro você vai pregar a palavra, depois você vai entender o porquê que eu já entendi, agora eu já entendi. Já abri o leque na minha mente aqui do porquê. Mas é importante que você também compreenda isso. Deus querendo ajustar o que estava desajustado na nação, vai levantar um novo rei. Aquele já não servia mais, aquele já não cumpria mais o propósito de Deus, apenas satisfazia a vontade dele próprio, do rei. O rei satisfazia a vontade de si mesmo, não fazia mais a vontade de Deus, não cumpria mais o propósito de Deus. Escute, tudo que você faz na sua vida, cujo propósito é satisfazer exclusivamente a sua vontade, vai desajustar o andamento do seu viver. Alô? Tudo que você faz na sua vida, cujo propósito é satisfazer exclusivamente você, vai desajustar a sua vida mais adiante um pouquinho. Deus agora vai trazer ajuste naquela nação. Samuel, vai à casa de Jessé, um filho dele você vai ungir. Esse filho vai consertar todo o estrago que aconteceu na nação de Israel. E Samuel vai à casa de Jessé e chega lá, pede para que os filhos venham à presença dele. E ele tinha 8, mas na casa só estavam 7 filhos. Só tinha 7. E aí ele manda vir os meninos, eles vão passar por mim, eu vou olhá-los, eu vou avaliá-los, porque Deus deu a Jessé uma direção, dizendo assim, você vai lá, vai ungir aquele que eu disser para você. Então veio o primeiro filho de Jessé, e era um homem alto, forte, bonito, e quando Samuel viu, disse assim, certamente está diante do Senhor o ungido dele. Olha, esse cara aí tem todas as características, toda a pinta de um rei, é certo, esse daí. E Deus vai dizer para ele aquela famosa frase que nós conhecemos, é como se fosse um jargão dentro da igreja, quando Deus diz assim, olha, você está apenas apegado à aparência dele. Eu não olho a aparência, eu olho o coração, e olhando o coração eu tenho reprovado. Para Samuel, o primeiro filho
filho de Jessé parecia ser a solução. Esse daí vai resolver os problemas da nação. Só que Deus assim, não é esse. E aí vem o segundo. E quando passa o segundo por Samuel, Samuel olha e Deus assim, também não é esse. E o terceiro, e o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, e nenhum deles era. Para Samuel, parecia que tinham acabado os filhos. Ele não sabia quantos filhos Jessé tinha. E aí ele pergunta, acabaram os meninos? Acabaram os seus filhos? E Jessé vai dizer assim, não, ainda falta um, o menor. E ele está lá no campo, apacentando as ovelhas. E aí vem aquilo que Deus literalmente usou para falar comigo, e eu acredito que vai usar para falar com você. Eu quero pegar apenas o versículo 10 e 11 do capítulo 16. Uma recordaçãozinha do que eu já falei, mas diz assim, olha, versículo 10: assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram seus jovens? E disse, ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Manda chamar o menor, e nós não vamos nos assentar à roda da mesa até que ele venha. Em outras palavras, compreendendo o contexto, enquanto o ungido não chegar, nós não vamos nos acomodar, nós não vamos nos assentar. A palavra assentar, se a gente buscar uma interpretação para essa palavra assentar, num dicionário da língua portuguesa, vai definir assentar como colocar, aplicar ou dispor, de modo que fique seguro, adaptado, armar, instalar, estabelecer, firmar, dar condições para que se fixe, se estabeleça, harmonize-se. Vou pegar a parte inicial dessa definição, aplicar ou dispor, de modo que fique seguro, ou seja, nós não vamos nos posicionar como se estivéssemos seguros até que o ungido venha. Às vezes nós achamos que pela nossa capacidade natural nós conseguimos solucionar os problemas das áreas da nossa vida. Então nós fazemos uma coisinha e pronto, está resolvido. Daqui a pouco a área está com problema. Fazemos uma outra coisinha e pronto, agora está legal. Daqui a pouco um outro problema na mesma área. Sabe por que isso acontece? Porque nós criamos uma situaçãozinha paliativa e já nos assentamos como se tudo tivesse resolvido. E é no momento que a gente se assenta, como se tudo estivesse bem, que a área ela se torce, ela se compromete, ela se prejudica novamente. Por quê? Porque, na verdade, a solução criada é resultado daquilo que a gente pode fazer. E quando Samuel entrou na casa de Jessé, ele sabia que tinha alguém específico que iria resolver o problema, que não era qualquer um. Isso quer dizer, não é qualquer coisa que a gente faça que resolve os problemas da nossa vida. Tem algo específico que precisa ser feito. E enquanto não for feito o específico, aquela área da nossa vida sempre vai dar problema. Sempre. Enquanto o ungido não chegar, na verdade ele ainda iria ser, mas já era o escolhido. Enquanto ele não chegar, nós não vamos nos assentar. Nós não podemos nos acomodar nas áreas problemáticas da nossa vida, porque nós fizemos isso ou fizemos aquilo. Nós não podemos nos acomodar em algumas áreas da nossa vida que estão com problema, porque alguém disse isso ou alguém disse aquilo para a gente. Como se o que nós fizemos ou o que as pessoas fizeram resolveu o problema da nossa vida. É como se nós pegássemos o problema e colocássemos nas nossas mãos ou nas mãos de outra pessoa e descansássemos como se nós ou aquelas pessoas pudessem resolver o que está acontecendo com a gente. É colocar a nossa esperança e confiança na mão de pessoas.
confiança na mão de coisas, ou sobre coisas. Acreditar que ter dinheiro vai resolver o problema que nós estamos passando. Puxa vida, eu estou com um problema na família, e esse problema tem a ver com dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu resolvi o problema da família. Você está equivocado. Você tem um problema na família. O dinheiro é apenas uma ramificação do problema. Você pode ganhar muito dinheiro. Se você não resolver um problema específico da sua família, você não tem como melhorar a questão. Vai ser um tempo, daqui a pouco outros serão os problemas que a sua família vai ter, embora agora tenha dinheiro. Nós colocamos a nossa esperança em coisas, colocamos a nossa esperança sobre pessoas, às vezes sobre nós mesmos. Samuel sabia o que ele fora fazer na casa de Jessé, e ele sabia que a escolha não era dele, e sabia que enquanto aquele a quem Deus havia escolhido não chegasse, ele não poderia descansar. E nós descansamos enquanto Deus ainda não chegou naquela área da nossa vida. Nós descansamos, nós nos acomodamos, embora Deus ainda não esteja presente, atuante, operante naquela área da nossa vida, mas a gente acha que está bem. Por quê? Porque a gente fez alguma coisa que para nós parece ser solução, porque a gente ouviu alguém que pareceu ser uma pessoa inteligente e ter uma palavra que, puxa vida, o que essa pessoa falou, pronto, é isso aí, está resolvido o meu problema. A solução dos nossos problemas, escute, não está em coisas e muito menos em pessoas. Se a gente não entender isso, a gente nunca vai ter solução na área que está problemática na nossa vida, nunca vai ter solução. E qual é a postura? A mesma de Samuel. Passaram 7 que poderiam ser solução para ele, poderiam ser solução. Aí é a questão da intimidade com Deus, de ouvir Deus, porque o que você vai dizer assim, puxa, olha, resolveu meu problema. Se você ouvisse Deus, Deus diria assim, isso não é solução, isso é paliativo. Olha, resolveu meu problema, isso não é solução, isso é temporário. Olha, agora resolveu meu problema, o que fulano fez, falou, sei lá o que aconteceu, resolveu meu problema. Se eu ouvisse Deus, Deus diria assim, isso é engano, isso é cilada. Quando veio o primeiro, é o ungido de Deus. Não se equivoque, não se engane. Você está olhando a aparência. Nós olhamos aquilo que parece ser a solução imediata. Às vezes a gente sempre, na verdade não às vezes, a gente sempre opta por aquilo que parece ser rápido, solução rápida. Nós estamos condicionados a coisas rápidas. O que é lento para a gente não serve mais. Nós não queremos soluções demoradas. Nós queremos soluções imediatas. É mais ou menos assim. Deus te dá um envelope e você abre. Solução imediata. Vou abrir. Já a resposta está aí. Já vou ver o que está lá dentro. E Deus assim, não abra o envelope. Não é no nosso tempo. Como a gente gostaria. Estou com um problema de saúde, eu quero ser curado. Já de pronto. Eu queria que um pastor abençoado pusesse as mãos na minha cabeça e a enfermidade fosse embora. Solução rápida. É o que a gente quer, mas às vezes Deus não tem esse caminho para você. Pô, então Deus não quer me curar? Quer, mas não é do jeito que você acredita que Ele vai fazer. Não é do jeito que você acredita, do jeito que você acha que Ele tem que fazer. Não é do jeito que você acha. Ele tem um jeito para fazer. É interessante porque, se você seguir a leitura e ler aí o capítulo 16, você vai ver que quando chegou o filho mais novo de Jessé, e o filho mais novo de Jessé era o Davi, ele era muito diferente das expectativas que poderiam nutrir sobre um rei de Israel. Primeiro, ele era franzino, ele não era um cara forte, encorpado, que punha medo nas pessoas. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele era de gentil aspecto, era um rapazinho bonitinho, mas era magrinho. Não era o tipo que quando olha assim, o cara, não vou nem ficar olhando, se o cara encrespar comigo,
Não, era o tipo de cara que qualquer um fala assim: vou lá e vou dar um tapão no pé da orelha desse menino aí, para colocar ele no lugar dele. Davi era um cara magrinho, a Bíblia fala que ele era ruivo. Nada pessoal, nada contra ruivos, por favor, não entendam mal. Mas não era o perfil de alguém que tivesse a admiração de um judeu. Não era. A palavra Adão, no original, ela significa vermelho. Adão foi formado do pó da terra. Adão significa vermelho. Adão provavelmente fosse ruivo, ninguém sabe, eu não sei. Provavelmente fosse ruivo, porque ele era vermelho, o nome dele era vermelho. E ele foi aquele que desencaminhou o povo, desencaminhou a humanidade. O povo de Israel foi aquele que tomou conhecimento de tudo isso, a partir de Moisés, que recebeu as revelações, como aconteceu no Éden e aquela coisa toda. Eu fico pensando na admiração que o povo de Israel tem por Adão. O povo de Israel deve ter uma revolta contra Adão, porque se não fosse o Adão, nada teria acontecido com o ser humano em relação a afastar-se de Deus. Agora vem um menino vermelho, franzino, para consertar o estrago que um outro grandão, porque o Saul era um cara grande. A Bíblia fala que quando o exército se juntava e fazia aquela fileira, a cabeça do Saul, ela sobressaía, toda ela, em relação a todo o povo de Israel. Era como se todo mundo fosse desse tamanho e o Saul fosse desse tamanho. Ele era grandão, era fortão, era um cara que punha medo. Ele desajustou tudo a nação de Israel. Agora Deus vai ajustar a nação. E ele vai levantar um carinha que não expressa aos olhos de ninguém confiança. Mas Deus olhava para quem? Para o coração dele. Os grandes que passaram diante de Samuel não significavam nada para Deus. Para Samuel talvez impressionava, mas para Deus não significava nada. Quando o pequeno entra, quando entra o menor, quando entra o ruivo, quando entra o rapazinho de gentil aspecto, Deus diz assim: esse mesmo é o que eu tenho escolhido. Levante e unge ele na presença de todos os irmãos, para que todos saibam que é a ele que eu tenho escolhido. Embora fosse o menor da casa, dentro de uma casa cujo regime familiar era patriarcal, e também tinha uma questão interessante, porque era a primogenitura. O primogênito era o herdeiro das melhores coisas no que diz respeito à família, e Davi era o menor de todos, então ele era o improvável. Mas escute, ele era um ungido. E enquanto o ungido não chegar, a gente não se assenta. Não importa quão prováveis eram os outros, a aparência que eles tinham, não importa, eles não eram ungido. Ungido era aquele pequenininho, cujo pai sequer deu a ele importância, chamando ele para receber o profeta em casa. Davi, o profeta vai vir em casa, ele tem um propósito com a nossa família, mas você vai apacentar as ovelhas lá, fica fora. Nem o pai colocou nele um voto de confiança. Nós colocamos a nossa confiança em muitas coisas. Escute, por favor, não nos enganemos, mas muitas vezes, mesmo estando na igreja, nós não depositamos a nossa confiança em Deus. Nós confiamos no médico, nós confiamos no dinheiro, nós confiamos no psicólogo, confiamos em tantas coisas, em tantas pessoas, mas não confiamos em Deus. E a prova disso é que Deus é o último recurso na nossa vida. Os primeiros recursos são as coisas seculares, naturais, pessoais, mas não é Deus. Depois de ter tentado de todos os meios e formas e não ter obtido resposta, é aí que a gente vai buscar em Deus. É aí que a gente vai colocar o que resta de confiança nele. O problema é que nem sempre sobra esperança e confiança para colocar nele. Daí a gente vive com ele desesperançado. Nós não vamos
vamos nos assentar até que o ungido chegue. Nós não vamos nos assentar. Nós não podemos nos acalmar, nos aquietar, enquanto o ungido não chegar naquela área da nossa vida. Você está com um problema na família? Escuta, você precisa de Jesus nessa área da sua família, nessa área da sua vida, que seria a sua família. Você precisa de Jesus. E enquanto Ele não chegar, não se assente. Enquanto Ele não chegar, não dê a situação por resolvida. Enquanto Ele não chegar, não se distraia. Porque se você se distrair e Ele não está presente, a bagunça que vai acontecer por causa da distração pode ser ainda maior. Porque quando você se distrai, quando você se assenta, quando você se acomoda, aquele que governa aquela área da sua vida tem liberdade de causar estragos ainda maiores do que o que já estava. Se você pensa que pior não vai ficar, é só dar liberdade para o diabo, você vai ver o tamanho que isso vai chegar. É só dar liberdade para o diabo. Se tem uma coisa que o diabo é bom, é em tornar pior o que já estava ruim. O diabo é bom em tornar pior o que já estava ruim. Então, se o ungido ainda não estiver presente, não se assente, não dê por resolvida a questão. Não pare, porque ele precisa chegar. Enquanto ele não chegar, sentou, piorou. Resolveu aqui, parece que está legal. Pronto, olha o problema lá do outro lado, na mesma área. Foi lá e deu um paliativo lá, agora está legal. Pronto, começou lá do outro lado o problema. O ungido não está presente. Se o Samuel dissesse, então vamos sentar, vamos comer até que o menino chegue aqui, seria um descaso para com aquele a quem Deus havia escolhido. Vamos nos assentar e ficar de boa, vamos comer até que ele venha. Depois que ele vier, a gente faz o que tem que ser feito. Seria um descaso para com ele. Se deu tanta ênfase para aqueles que não eram os escolhidos, por que para o escolhido vai dar de qualquer jeito ali, vamos fazer o que tem que fazer, na hora que ele chegar a gente derrama o óleo na cabeça dele e está tudo pronto. Você tem noção do que você já foi capaz de fazer para resolver problemas em determinadas áreas da sua vida? Você tem noção do que você já foi capaz de fazer? Quer dizer, noção você tem, quero saber se você tem memória para recordar tudo o que você já foi capaz de fazer para solucionar questões em áreas da sua vida problemáticas. O quanto você já gastou tentando resolver problemas da área problemática da sua vida? O quanto de sono você já perdeu tentando resolver problemas dessa área da sua vida? O tanto de coisa que você fez, tem noção? Ou tem memória para trazer à tona essas coisas? Agora a questão é que quando a gente pensa, escuta, quando a gente pensa que Jesus chegou naquela área da nossa vida, a gente senta e relaxa. E depois os problemas continuam e a gente fala assim, Deus não quer fazer nada por mim, Deus não está nem aí comigo, Deus não liga para mim. E ainda joga a culpa nele. Mas escuta, ele ainda não chegou nessa área da sua vida, por isso que essa área não se resolveu. Mas eu já tenho Jesus no meu coração. Muito bem, escute, ter Jesus no coração não significa que Ele governa todas as áreas da sua vida. Receber uma visita na sala não significa que ela tenha liberdade no seu quarto. Receber uma visita na sala não significa que ela tenha liberdade na sua cozinha. A visita só tem liberdade nas áreas ou nos cômodos que você coloca ela e dá a ela liberdade. Vem conhecer a minha casa, aí você leva ela, porque esse aqui é meu quarto, aquela ali é a minha suíte, vem aqui comigo, esse aqui é meu banheiro. Você não está dando liberdade, você apenas está apresentando a casa. Dar liberdade é diferente. É você chegar para essa pessoa e falar assim, você pode usufruir de todos os cômodos dessa casa livremente. Sinta-se livre e à vontade para ir para onde você quiser na minha casa. Aí você tem liberdade, aí é um pouco diferente. Mas geralmente a gente faz assim, olha, fique à vontade, mas no meu quarto você não entra.
é o meu recanto, né? Ali é o meu lugar, né? O meu aconchego, é meu lugar particular. Ali não, você não tem liberdade. Na nossa vida, em algumas áreas, a gente também age da mesma forma. Mas eu nunca disse para Jesus que ele não pode entrar, mas também nunca disse que ele pode entrar. E escute, Jesus é muito educado. Ele nunca vai invadir um espaço sem o seu consentimento. E mesmo que você consinta ele de estar naquele espaço, não significa que ele vai fazer alguma coisa naquele espaço, porque ele é educado, ele respeita o seu livre-arbítrio. E se você não disser Jesus, faz o que for necessário, ele não vai fazer. E escute, quando você diz assim, faz o que for necessário, preste atenção, não é 100% de atuação dele, tem um pouquinho de atuação sua. Como assim, pastor? Vamos supor que a área que está com problema na sua vida seja a área das finanças. E aí você chega para Jesus e fala assim, Jesus, está aqui a minha vida financeira, faz o que for necessário. Muito bem, o que for necessário ele vai fazer, mas tem coisas que é necessário que você faça, como por exemplo, aprender a administrar gastos, receitas. Não depende dele, depende de você. Por exemplo, ser fiel nas suas contas. Porque se a gente fala assim, Jesus resolve a minha vida financeira, mas a gente continua dando tom nos outros. A gente continua empacando a vida financeira dos outros. A gente não paga as contas que precisa pagar. A gente não dá ao César o que é do César. Porque a gente acha que o César não precisa. Mas ainda que ele não precise, é dele, não é meu. E se eu fico com o que é do César, eu estou roubando o César. Como é que Jesus vai resolver a minha vida financeira se eu estou roubando? Jesus não vai compactuar com o ladrão. Primeiro é necessário que eu tome ciência do que eu estou fazendo e tenha disposição de mudar. Aí ele vai me ajudar a alcançar o que eu preciso para resolver aquele problema. Mas às vezes eu sou muito bom em relação ao César. Eu vou lá e tudo que é do César eu dou para o César, mas eu não dou a Deus o que é de Deus. As minhas finanças são minhas. Eu não dou oferta. Deus não precisa da minha oferta. Deus é dono do ouro da prata. Para que vai usar o meu dinheiro? Para que vai usar uma oferta minha? Deus não tem falta de nada. A questão é que dar dinheiro a Deus prova o amor que nós temos por Ele e pela obra dele. Prova o quanto nós estamos envolvidos com Ele na obra dele. Deus poderia suprir a obra dele? Claro! Num dado momento Jesus teve uma necessidade. E aí ele fala para o Pedro assim, vai lá, pesca um peixe. O primeiro peixe que você pegar, enfia a mão na boca dele e está lá o dinheiro, que vai resolver o nosso problema. Deus pode gerar dinheiro no ventre de um peixe. Deus pode plantar um pé de ouro, fazer nascer dinheiro na árvore. Deus pode. Estou falando, não é só. Deus não carece disso, mas isso prova o amor que nós temos por Ele e pela obra dele. Resolve a minha vida financeira. A questão nem é tanto resolver, mas o porquê. Que nem sempre nós estamos preocupados em saber por que resolver o problema da minha vida financeira. Só para eu não ter problema? Tá, e daí? Deus não quer apenas que você não tenha problema. Ele quer levar você a um nível de maturidade acima daquele que você está. É isso que Deus quer. Não é só chegar aqui, pronto, resolver o seu problema e continuar com a mesma maturidade, vai perder tudo. Arrumou e perdeu, arrumou e perdeu, arrumou e perdeu. Deus não quer ficar criando ou gerando paliativos na sua vida, remendando a sua vida. Ele quer levar você a um nível onde você aprenda a caminhar com as suas próprias pernas. Por isso as áreas não se resolvem, porque a gente não amadurece nelas. E a gente não amadurece nelas porque nós não temos referência nessa área. O povo de Israel começou a se desenvolver um pouco melhor quando começou a haver uma referência. E quem foi referência do povo de Israel? Davi. Até hoje a nação de Israel é apaixonada por Davi. Por quê? Porque foi referência. Tudo bem, fez umas coisinhas erradas, mas no que diz respeito à paixão e ao amor que ele tinha por Deus, foi referência para a nação de Israel. Até hoje o povo de Israel ainda se alimenta dos salmos que Davi escreveu, porque não se alimentou de Jesus quando ele chegou.
ainda se alimenta daquilo que Davi fez, porque foi referência. Nós não temos referência em algumas áreas da nossa vida, e é a falta da referência que faz com que essas áreas desmoronem vez após vez. O ungido não está presente ali, e quando ele chega para ajustar tudo. Escuta, não é ele que faz 100% do ajuste, ele faz o que você não é capaz de fazer. Mas tem coisas que, para se ajustar, você precisa fazer. Você precisa fazer. Uma das coisas essenciais para que a área comprometida se resolva é ter com o ungido relacionamento naquela área. Então é uma questão de você, num momentinho relapso da sua vida, Jesus, abençoa a minha família. Não é isso. Jesus, o que precisa acontecer na minha família para que ela se resolva? E não é só ficar parado esperando que alguém venha e diga, é ir para as Escrituras, deixa eu ver o que fala sobre família, e ver nas Escrituras os exemplos que são ruins e os exemplos que são bons. Os ruins eu vou entender para não fazer, e os bons eu vou entender para aplicar na minha família. Daí a família é um problema, marido e mulher não se entendem, mas também não vai buscar na Bíblia a referência para consertar. E aí quando vai para a Bíblia fala, marido, você deve amar a sua esposa. Aí eu não aguento, eu não consigo. Mulher, você deve ser submissa ao seu marido. Mas eu não aguento, eu não consigo, eu não sei fazer isso, eu não estou nem a fim de fazer isso. Então, Jesus, sinto muito, mas isso daí você está me pedindo, não dá para eu fazer. Como é que você quer que ele faça alguma coisa se na área que você está pedindo para ele consertar, você não deixa ele entrar? Nós não vamos nos assentar enquanto o ungido não chegar. E quando ele chegar, ele vai chegar para quê? Para fazer a diferença. Ele não vai chegar só para sentar na sua área ou naquela área da sua vida e ficar passando o tempo ali. Ele vai chegar ali para fazer alguma coisa. Mas a questão é, você vai dar a ele liberdade para ele fazer? Porque se você não for dar, escute, ele não vai vir. Alô? Se você não for dar liberdade para ele fazer o que precisa ser feito, ele não vem. Mas eu tenho Jesus, mas não naquela área, e ele não vai naquela área. Por quê? Porque não adianta, você não vai se submeter a ele não vai lá. Vai ser salvo, vai para o céu, aleluia, louvado seja Deus, mas vai com um problema nessa área da sua vida aqui na terra. Mas eu vou com um problema? Não, porque no céu o problema não entra. Mas vai viver aqui na terra uma vida prejudicada naquela área. Por quê? Porque o ungido não chegou naquela área. Mas eu já estou há mais de 10 anos na igreja, não importa, o ungido não chegou naquela área. Vai ser sempre um problema. Mas eu sou fiel no dízimo, e aí isso, de uma certa forma, traria benefícios na sua vida financeira. Por que eu sou fiel no dízimo e tenho uma família problemática? Porque o problema não é devolver dízimo ou dar ofertas, o problema é aprender a amar e perdoar a pessoa da sua casa com quem você tem problema. E se você não aprender a amar e perdoar e respeitar, você nunca vai ter solução. Não importa se você dá dízimo, trismo, não existe isso. Vai ter gente que fala que você tem que dar trismo. O que é isso, Jesus? Não importa se você dá 100% do seu salário, porque não se compra a bênção de Deus. Não compra-se, mas eu estou dando dízimo, não estou comprando a bênção. Não, você não está comprando bênção, você está abrindo porta para Deus abençoar a sua vida. Não compra, não é barganha, não é negócio com Deus. Quando você devolve dízimo, você prova amor para com Deus. Da mesma forma como você perdoa, quando você ama, quando você respeita, quando você dá dízimo, está no mesmo nível, na mesma proporção, apenas em áreas diferentes. Vida financeira, Deus pede o que? Fidelidade. Vida familiar, amor, respeito. Dá para entender? Saúde, o que Deus pede? Cuidados. Deus pede cuidados. Eu tenho uma pigarra, uma tosse que não passa, eu não sei porquê, mas todo dia, na madrugada,
chão, água gelada, não vai sarar nunca. Isso se não virar uma pneumonia, está amarrado, pode amarrar enquanto quiser. Está fazendo errado, está plantando a semente ruim, vai esperar o quê? Colher o quê? Semente boa, fruta boa? Estou com dor aqui, estou com dor ali. Dá uma vigiada no que você anda fazendo. Provavelmente é o que você faz, que te prejudica. Dá para entender essas coisas? Quando o ungido chega, ele chega para quê? Para mudar essas verdades, que até então são apenas enganos e mentiras. Ele chega para trazer solução. Mas escute, a solução está baseada naquilo que você está disposto a fazer. Mas não estou disposto a fazer nada. Então o ungido não entra nessa área da sua vida. Alô? Ele não entra na área em que você não quer obedecer. Ele não entra. Está na sua vida, mas não entra naquela área. Ele te respeita. Mas puxa vida, se ele é o Salvador, se ele é quem pode fazer todas as coisas, por que ele não faz isso naquela área? Porque não adianta ele fazer, você vai destruir o que quer que ele tenha feito. É só uma questão de tempo. Você vai destruir o que quer que ele tenha feito. E se tem uma coisa que Deus não faz, é fazer alguma coisa para a destruição. Deus não faz isso. Quando Deus multiplicou pães e peixes, a Bíblia fala que muitos cestos sobraram. Mas sabe por que sobraram muitos cestos? Porque Jesus, depois de ter alimentado todo mundo, chamou os discípulos e falou assim: agora vão recolher o resto. Não tem desperdício no reino. Aquilo que Deus faz, não faz para jogar fora. Ele faz para aproveitar até o último. Então, se não for para aproveitar até o último, não vai fazer. Não vai fazer. Quando os discípulos, na segunda multiplicação, decidiram guardar o pãozinho deles escondidinho lá no barco, a multiplicação não produziu o mesmo efeito, embora fosse menos pessoas, mais pães e peixes, mas o número que sobrou foi muito menor. Sempre que a gente decide não fazer o que ele espera que façamos, ele não atua naquela proporção que nós gostaríamos que ele atuasse. E quando eu digo não vou fazer, ele nem naquela área vai. Sabe, só para a gente fechar aqui, ungido, se a gente fosse interpretar a palavra ungido é aquele que tem habilidades. Ungido é aquele que está preparado. Ungido é aquele que sabe o que precisa ser feito. Esse é o ungido. Talvez Davi não soubesse o que iria ser feito na nação de Israel, mas quando Deus chama Davi, ele chama por uma razão. O coração de Davi é sensível ao que eu vou dizer. Por isso que a Bíblia diz: achei em Davi homem segundo o meu coração. O que isso quer dizer? Deus, em outras palavras, está dizendo assim: o que eu mando ele fazer, ele faz. Tudo bem que de vez em quando ele faz o que ele quer fazer, mas não é o que eu mandei. Mas o que quer que eu mande ele fazer, ele faz. Por isso era segundo o coração de Deus. Por isso ele podia consertar. Por isso ele recebe a unção para esse propósito. Jesus sabe o que precisa ser feito na minha e na sua vida. Por isso ele é ungido. E se ele não chegar, não tem conserto essa área da nossa vida. Apenas paliativos. O que os médicos podem fazer? Paliativo. O que o dinheiro pode fazer? Paliativo. O que os outros podem fazer? Paliativo. O que eu posso fazer? Paliativo. O que Jesus pode fazer? Definitivo. Solução definitiva. É isso que Jesus pode. E não é só o que ele pode. Escute, é o que ele quer fazer. Mas a questão hoje é: você quer deixar ele entrar nessa área problemática? Não se assente, não se acomode até que o ungido chegue. E quando é que eu sei que ele chega, pastor? É simples, querido. É simples. Quando ele chega, as coisas se resolvem. Elas entram no eixo. Quando ele chega, a gente sabe o que tem que fazer.
não é o que a gente gostaria, é o que Ele pede para fazer. Então, quando Ele chegar na sua família que está com problema, você vai saber quando você começar a perdoar, quando você começar a respeitar, quando você começar a amar. Você sabe que Ele chegou porque você está fazendo o que Ele quer. Mas e se não depender de mim? Faça o que depende de você. Mas o problema não sou eu, o problema é o meu cônjuge. Faz o que depende de você. Deixa o seu cônjuge, Deus cuida dele. Mas enquanto você não fizer o que você precisa fazer, por que esperar que o outro faça? Se quem conhece o ungido é você e o outro nem sabe quem ele é. Se você que conhece o ungido não é capaz de se submeter a ele, por que esperar que o outro que não o conhece vai submeter-se? Alô? Queria que os meus pais não se preocupem com o seu pai, sua mãe. Faz o que te compete. Mas o meu pai e a minha mãe, eles... Faz o que te compete. Deixa o seu pai e sua mãe. O problema nem era a nação de Israel. O problema era o rei. Deus faz o quê? Se o problema na nação é o rei, eu vou mexer no rei. Mexendo no rei, eu ajusto a nação. O problema não é sua casa. Agora é a palavra, segura na cadeira. O problema é você. Não é seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. O problema é você. E sabe aonde está o problema? Na ausência do ungido. Ele ainda não chegou ali. Na hora que ele chegar, a solução chega junto com ele. Quando o ungido chega, a solução chega com ele. Jesus é o ungido, querido. Não é só pedir para ele fazer, é pedir para ele dizer para você o que você precisa fazer. É fácil pegar um ungido e falar assim: ungido, que bom que você chegou. Se vira aí para resolver o problema. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Mas faz o que tem que ser feito. Ele vai olhar para você e vai dizer assim: o que precisa ser feito é na sua vida, não é na dos outros. O problema não está nos outros, está em você. Mas não tem solução enquanto não houver a presença dele. Dá para entender isso? Dá para entender? Samuel sabia, a solução para a nação é só quando o ungido chegar. Não vamos comer. Comer, para nós seres humanos, é sinônimo de vida. Escute, ninguém vive sem comer. Comer é sinônimo de vida. Nós não vamos comer enquanto o ungido não chegar. Deixa eu trocar. Nós não vamos viver enquanto o ungido não chegar. Porque qualquer coisa sem ungido não é vida. Qualquer coisa sem o ungido não é vida. Não há vida financeira sem ungido. Não há vida familiar sem ungido. Não há saúde sem ungido. Não há vida emocional, sentimental sem ungido. Não há vida sem o ungido. Agora eu te faço uma pergunta. O ungido está presente aí? Tá, pastor. E por que tem áreas que não se resolvem na sua vida? Eu já levei a minha mortuária. Cada um que segure o seu tempo. E faça o que quiser daí. Faça o que quiser daí. Eu queria que você ficasse em pé. Fechasse os olhos. Eu queria que você refletisse na área problemática
presença do ungido. Sabe, o maior equívoco que a gente pode viver é ter uma área onde o ungido não está presente e ter a sensação de que ela está boa. E às vezes a gente tem essa sensação. Pessoa mesquinha, avarenta, não devolve dízimos, não dá oferta e tem a sensação de que a vida financeira dela vai bem. Até porque ela tem dinheiro. Como se ter dinheiro fosse a solução para as finanças. Mas, pastor, eu acho que ter dinheiro é a solução para as finanças. Não. Ter dinheiro não é a solução para as finanças. Administrar o dinheiro é a solução para as finanças. Saber administrar é a solução para as finanças. O dinheiro é só um detalhe. O cara pode ter e ao mesmo tempo não ter nada. O maior engano é acreditar que Jesus está presente quando Ele na verdade não está. Pelo simples fato de ter a sensação de que vai bem. Quando o tombo vier, o tombo vai ser doloroso. E é isso que Jesus não quer. Que você caia dolorosamente por acreditar numa mentira enganosa. Jesus quer suprir. Pai, eu quero te glorificar, te agradecer por essa palavra, Deus. Obrigado por falar conosco. E eu creio que a sua palavra não apenas falou comigo, mas eu acredito que ela também falou com pessoas que ouvem a minha voz nesse momento. E eu peço que o ter falado não gere nessa pessoa apenas um aspecto mental, apenas uma teoria, mas que esse falar possa produzir, Deus, um desafio na vida dessas pessoas que ouvem. Que esse falar possa gerar, Deus, um desejo, um impulso na vida desse teu filho e dessa tua filha. Senhor, abençoa os teus amados, que as áreas que estão comprometidas, que a solução venha, que o ungido chegue. Eu peço que o Senhor, pelo teu Espírito, venha abrir o entendimento dos teus filhos, para que no momento em que o ungido chegar, essa pessoa saiba ouvi-lo, dar a ele importância, crédito, dar ouvidos a ele e fazer aquilo que ele tem determinado, segundo a palavra tem ensinado, que essa pessoa tenha disposição de fazer. Se falta algo na vida dessa pessoa, que a presença do ungido a motive fazer aquilo que está faltando. Se há em excesso alguma coisa na vida dessa pessoa, que a presença do ungido, ó Deus, ajude essa pessoa a expelir aquilo que é excessivo e se torna nocivo na vida desta pessoa. Que o Senhor esteja, Deus, presente, abençoando, ajudando, fortalecendo, capacitando e levando essa pessoa ao sucesso nessa área da vida dela, a resultados positivos nessa área da vida dela. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que nos ouvirão através, ó Deus, do vídeo pela internet, que o Senhor os alcance e os abençoe também, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo por isso, no nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Jesus. Amém, queridos? Amém? Amém? O ungido está presente aí? Deixa eu te dizer uma coisa. Existem coisas na nossa vida que a falta literalmente consumiria a nossa vida, mas o excesso também faria mal para nós. Por exemplo, nós não vivemos sem o sol. Nós precisamos do sol. Viver sem o sol é viver doente, ou seja, o sol ele é vital para a nossa sobrevivência, mas em excesso ele pode causar câncer de pele, ele pode simplesmente prejudicar a sua vida. Não ter é ruim, ter demais é ruim também. Comer, nós não vivemos sem comer, nós precisamos nos alimentar.
ter o alimento, porque sem ele não sobrevivemos, mas alimentar-se demais também não é bom. Porque alimentar-se demais traz obesidade, doenças crônicas juntamente com ela. Então tem coisas que a gente não pode viver sem, mas também não pode viver com demais. Deus, sem Ele, é ruim demais. E ter Deus demais é muito melhor. Quanto mais de Deus você tiver, melhor para você. Diferente das outras coisas que você não pode ter em excesso, Deus você pode literalmente exceder à vontade. O problema é que o que a gente pode, a gente nem sempre quer. E o que a gente não pode, é o que a gente mais corre atrás. Não inverta a ordem e os valores das coisas. O que você pode, vai para cima. E tenha o quanto você puder. Deus, vai para cima dele. E tenha mais dele na sua vida. Amém? Tenha a mãozinha sobre o seu coração assim. Senhor, queremos mais de ti na nossa vida. Que a tua presença abunde o nosso viver e nos ensina a te buscar cada dia mais no nosso viver, cada dia mais no dia a dia. Abençoa a vida dos teus filhos, leva os teus filhos de volta aos lares, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que os teus filhos tenham um resto de semana abençoadíssimo e que a tua presença seja abundante em cada coração. Assim eu oro e por isso eu te agradeço no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Espero imensamente que Deus tenha falado no seu coração tanto quanto falou no meu. Que Deus abençoe a todos. Levante a mãozinha direita assim, balança ela. Que Deus abençoe, vão da paz. Tenha o resto de semana abençoado. Que a graça esteja sobre cada um de vocês. Amém?